Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção, chegando nessa sexta-feira para trazer muita informação e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Bom, hoje não vou pedir like, não vou pedir inscrição, porque hoje é muita informação, então a gente não tem tempo a perder. Vamos às notícias do Mengão. O Flamengo fez ontem, quinta-feira, a sua última atividade da semana, já que a partir de hoje, sexta-feira, os jogadores terão folga de 3 dias, devendo se reapresentar na próxima segunda-feira, dia 24. A atividade de ontem, quinta-feira, teve suas imagens abertas durante o aquecimento em transmissão ao vivo pela Flamengo TV, que a partir do momento em que o treinador Felipe Luiz partiu para comandar a parte tática do treino, finalizou a transmissão. No treino de ontem, Felipe Luiz, depois de uma atividade física do grupo, realizou um coletivo contra uma equipe das categorias de base do Flamengo, claramente testando opções, já que não conta com jogadores que no momento servem à seleção brasileira e outras seleções nacionais. Assim como no treinamento da quarta-feira, os jogadores Pedro e Cebolinha trabalharam em separado do restante do grupo, fazendo atividades físicas e técnicas com a bola, participando no campo. Bruno Henrique e Danilo continuaram planejamento de recuperação, fizeram trabalhos específicos na academia. A expectativa é que os dois estejam como opção de Felipe Luiz para a estreia do brasileiro contra o Internacional. A bola do Mundial de Clubes de 2025 terá uma tecnologia inovadora no futebol mundial. O modelo da Adidas contará com um chip sensorial capaz de registrar todos os toques e movimentos durante a partida. Esse sistema enviará dados em tempo real para o VAR. Flamengo apresentou ontem à noite com o presidente Luiz Eduardo Batista BAP o relatório de 100 dias de sua gestão, além de considerações sobre a gestão anterior e também sobre o orçamento do Flamengo para 2025. O início da fala de BAP concentrou-se no contrato assinado da venda dos direitos de transmissão, que segundo o BAP, pode fazer o Flamengo perder 500 milhões em 5 anos, ou seja, 100 milhões por ano. Foram feitas pelo presidente do Flamengo acusações de sumiços de contratos e de outros documentos, situação que precisa ser apurada e, se constatada, punir exemplarmente os culpados, né? Mas é bom que se chegue a uma solução, né? Que não fique só na acusação, que parta para a investigação, para que realmente, se tiver acontecido, que os culpados sejam punidos. Depois, BAP se ateve sobre os números de 2024 e sobre o orçamento de 2025. Sobre 2024, acabou a falácia de que o Flamengo teria fechado o ano com um caixa de 3 milhões de reais, quando, na verdade, fechou com 69,8 milhões de reais, ou seja, quase 70 milhões. Então, aquilo que se falava na eleição, vai fechar com 3 milhões de reais o ano, o caixa, aí fechou com 70 milhões. Durante a tarde de ontem, antes da reunião do Conselho Deliberativo, muitos portais que falam de Flamengo avisaram que BAP anunciaria um déficit de 70 milhões em 2024. Eu fiquei preocupado, né? Um déficit, o que é o déficit? É quando as despesas estão maiores que a receita no ano. Então gera um resultado negativo e diziam que seria de 70 milhões, quando na verdade, meus amigos, 70 milhões, 72 milhões era o que havia sido previsto pela gestão anterior de superávit, né? De superávit, e o resultado que vai fechar 2024 será com um prejuízo, um déficit de 1 milhão de reais. Então, não tem nada de déficit de 70 milhões, não. Foi previsto um superávit de 72, não se conseguiu, se teve um déficit de 1 milhão de reais. Vale ressaltar que foram feitos investimentos na compra do terreno e na compra de jogadores. Isso influi no resultado final do balanço. Sobre a dívida líquida ter passado de 48 milhões para 346 milhões, é totalmente justificável,
Primeiro, se conhecendo o conceito do que é dívida líquida. O que é dívida líquida? Dívida líquida é igual a dívida bruta menos as disponibilidades e o caixa, né? O que são as disponibilidades? Aplicações, né? Aplicações financeiras, né? Então, isso é o conceito de dívida líquida. Dito isso, se você diminuir o caixa comprando o terreno e comprando jogadores, você diminui o caixa e aumenta a dívida líquida. Isso é normal, pessoal. Quando o caixa aumenta, a dívida líquida diminui. Quando o caixa diminui, a dívida líquida aumenta. É inversamente proporcional o caixa e a dívida líquida. Sobre a não venda de jogadores em 2024, vale lembrar que o Flamengo perdeu muitos jogadores por lesão na temporada. Repensou as vendas que faria, né? Já que não poderia vender porque o elenco já estava reduzido pelo grande número de lesões sérias que o Flamengo teve, né? E também aí o Flamengo partiu para repor com contratações esse elenco. Isso diminui o caixa e aumenta a dívida também, como eu falei aqui anteriormente. Só para explicar, sobre o orçamento de 2025, se ele se confirmar, o Flamengo baterá o recorde de receita em todos os tempos, pois o orçamento de 2025 estimado pela gestão BAP está orçado em 1,5 bilhão de receitas. Lembrando que o orçamento recorde é 1,34, né? Com recorde também na receita recorrente bruta de 1,340 bilhão. É muito. O que é a receita recorrente bruta? É a receita que não conta com a venda de jogadores. Então, essa é a receita recorrente e está previsto no orçamento que nós chegaremos a 1,340 bilhão, que também é um recorde. A queda do endividamento líquido para 175 milhões e o superávit de 180 milhões. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a nossa dívida bruta seria, no caso, 180 milhões do superávit, mais 175 milhões de endividamento líquido, totalizando 355 milhões de dívida bruta. Um patamar muito bom. Bom, BAP também confirmou o interesse em Jorginho quando ele pediu à torcida do Flamengo para rezar que a mulher do Jorginho goste do Rio de Janeiro, pois isso vai impactar na vinda do jogador brasileiro naturalizado italiano lá da Inglaterra. Informou também que vai lançar na próxima semana um plano de sócio-torcedor focado em quem não vai ao estádio, né? Falou também que oficiou a CBF o desejo de comprar toda a carga de ingressos dos jogos em que o Flamengo for visitante, né? Então vamos lá. Hoje, sexta-feira, o Sesc Flamengo, vôlei feminino do Flamengo, faz sua última partida na fase de classificação da Superliga Feminina de Vôlei contra o Mackenzie. A partida acontece às 21 horas no Maracanãzinho e terá transmissão do canal Vôlei Brasil. Não vai passar no Sport TV. O Sport TV vai transmitir Praia Clube e Minas. Então, no canal Vôlei Brasil, você assiste Flamengo e Mackenzie às 21 horas. O Flamengo Sub-20, campeão da Libertadores Sub-20 2025, estreia hoje, sexta-feira, no Campeonato Brasileiro da categoria, enfrentando o Atlético Paranaense às 15 horas no CT do Caju, lá em Curitiba, de propriedade do Atlético Paranaense. O Flamengo vai ter duas novidades na escalação para a partida de logo mais contra o Atlético Paranaense. Lembrando que essa partida terá transmissão do Sport TV. As novidades que o Flamengo terá são os dois jogadores Lohan e o Wallace Ian, que estão relacionados para a partida. Porém, se nós temos essas duas novidades, nós temos 4 desfalques por lesão. O Lucas Furtado, que é o nosso goleirão, o zagueiro Iago, nosso capitão, o Felipe Tereza, que saiu lesionado lá na final contra o Palmeiras, e o Carbone, que também tem uma contratura muscular. Então, nós temos a presença do Wallace Ian e do Lohan, mas temos as ausências de Lucas Furtado, goleiro, Iago, Felipe Tereza e Carbone. Sob a transmissão do brasileiro para o exterior pela Flamengo TV, o Flamengo tem o direito de imagem do feed Limpa
produzida do feed limpo produzido pela Globo. Essa imagem pode ser usada na transmissão para o exterior que o clube vai explorar via aplicativo. Esse é o primeiro método para se aumentar a receita. Assinaturas de pacotes de 19 jogos para o exterior ou venda de partidas avulsas. O Flamengo estima em 1 milhão do número de rubro-negros fora do país. A conta é de tentar atingir dentre esse 1 milhão de torcedores, pelo menos um quarto desse público, ou seja, 250 mil rubro-negros comprando pacotes lá no exterior. Meus amigos, ainda sobre a Flá TV, na questão do investimento, o Flamengo mudou a infraestrutura de produção. Em vez de terceirizar todos os serviços, o clube levou boa parte da TV para dentro do próprio clube e cortou custos de produção, como caminhões para transmissão em jogos, pois, às vezes, o clube contratava 2 veículos desse porte com operações gigantes para jogos que iriam passar sem as imagens. Isso será substituído pelos multilinks já usados em TVs tradicionais. O Flamengo segue reformulando o departamento de futebol no início da temporada e o técnico Kleber dos Santos, depois de conquistar o bicampeonato da Libertadores Sub-20, fará o último jogo no comando do time Sub-20 diante do Atlético Paranaense, hoje, sexta-feira, em Curitiba. Isso porque o português Nuno Campos assumirá a equipe para dar início ao novo projeto. A situação de Kleber dos Santos segue indefinida, assim como também do seu auxiliar Sandro, com quem conquistou o título da Libertadores Sub-20 na última semana. Existe sim a possibilidade dos profissionais assumirem o time Sub-20B do Flamengo. Essa informação é do Flazoeiro, do meu amigo Guilherme. Com os 2 últimos títulos conquistados pelo Flamengo, os jogadores Danilo e Alexandro acumulam jogando juntos, 10 títulos conquistados. Saiba quais são esses títulos. Olha, eles foram campeão paulista com o Santos, campeão da Libertadores com o Santos, campeão português na temporada 2011-2012 com o Porto, na temporada 2012 com o 13 com o Porto, campeão italiano na temporada 19-20 com a Juventus, campeão da Supercopa da Itália em 2020 com a Juventus, campeão da Copa da Itália 21-22 com a Juventus, campeão da Copa da Itália 23-24 com a Juventus, campeão da Supercopa do Brasil 25 com o Flamengo e campeão do Campeonato Carioca 2025 com o Flamengo. Então, a Danilo e Alexandre têm 10 títulos conquistados juntos na carreira, né? Meus amigos, pesquisa encomendada pelo portal financeiro Inmoney, em estúdio conduzido pela TM20 Branding e pela Brasil Panels, divulgados no evento Sport Business Summit, focado em negócios do esporte, trouxe os seguintes números em relação às maiores torcidas do futebol brasileiro. O Flamengo domina em primeiro lugar com 24,8%, em segundo Corinthians 19,4%, em terceiro Palmeiras 8,1%, em quarto São Paulo 7,7%, em quinto Vasco da Gama 4,5%, em sexto Grêmio 4,4%, em sétimo Atlético Mineiro 4%, em oitavo Santos com 3,1%, em nono Internacional com 2,9% e em décimo Cruzeiro com 2,7% de torcida. Bom, a Libra, meus amigos, que reúne clubes da Série A, B e C do futebol brasileiro, divulgou uma nota de repúdio ao presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, que na segunda-feira usou o termo chita para se referir a equipes brasileiras. A nota foi assinada por 16 clubes. Só o Flamengo, entre os membros da Liga, não aparece como signatário do comunicado. A Conmebol convocou uma reunião, eu vou já falar em relação ao Flamengo por conta dessa não assinatura. A Conmebol convocou uma reunião com os presidentes de todas as confederações para discutir, segundo a entidade, o racismo, a discriminação e a violência envolvendo o futebol sul-americano. Bom, depois de muitos questionamentos nas redes sociais, por não ter assinado a nota de repúdio com os demais integrantes da Libra, o Flamengo emitiu uma nota oficial justificando a não assinatura por entender que a contestação à Conmebol deveria ser feita pela CBF e não pelos clubes. Agora eu vou dar minha opinião. Quando se trata de racismo,
em nenhum momento se deve ficar em cima do muro. Pelo contrário, deve-se marcar posição, deve-se deixar bem claro de que lado você está. A nota de repúdio deveria ter sido assinada pelo Flamengo sem nenhum prejuízo em relação a questionar a competência da CBF. O Flamengo poderia ter assinado a nota de repúdio e, na sua nota oficial, cobrar a CBF que assumisse a competência que ela tem de fazer a interlocução junto à Conmebol. Isso é minha opinião. Bom, para terminar esse vídeo, que ficou bem longo, né? Lamentar, né, no jogo da seleção brasileira, que a seleção brasileira ganhou ontem 2-1 da Colômbia, lamentar a lesão do Gerson, né, que estava bem na partida, mas sentiu uma lesão. Talvez seja até problema para o Flamengo na estreia do Brasileiro. E vibrar com a estreia do nosso lateral direito, Wesley, que mais uma vez aumentou em milhões de euros aí o valor dele, que o Flamengo vai vender depois do Mundial. Então, Wesley, com muita personalidade, como sempre ele tem, entrou, tomou conta do jogo, fez o que ele faz no Flamengo. Parece que ele estava jogando no Maracanã com a torcida do Flamengo, de tão à vontade que ele estava. Então, lamentar pelo Gerson, vibrar pelo Wesley, que mais uma vez mostrou que é sim o melhor lateral direito do futebol brasileiro. Meus amigos, eu peço a vocês que deixem o like, que se inscrevam no canal, que ativem o sininho das notificações e que compartilhem os conteúdos nas suas redes sociais aqui do nosso canal. Eu vou ficando por aqui, deixando uma até breve, uma até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui. Tchau.